O ódio puro contra esse governo continua crescendo. Atualmente, são os sindicatos que simplesmente se rebelam contra o aumento de 1.000 euros, contra as novas regras do sistema de seguro-saúde. E até mesmo o jornal Welt, de repente, elogia um relatório de Alice Weidel e afirma diretamente que ela está certa em cada palavra do que ela diz ali. Para aqueles que não sabem, vou resumir isso rapidamente mais uma vez. Se você quiser apoiar este canal, eu ficaria muito feliz com um like e uma inscrição. Assim você sempre fica atualizado com as notícias. Essa reunião de crise que acabamos de mencionar da coalizão preto-vermelha no último fim de semana em Berlim, na Vila Borsig, quase fracassou. Segundo participantes citados pela revista Spiegel, as diferenças eram provavelmente bem maiores do que se sabia publicamente até então. O dia 1º de maio deveria deixar de ser feriado oficial. São 2 bilhões de euros para o Sudão. Há vários bilhões também para a Ucrânia. No sistema de seguro-saúde, agora vai ser preciso economizar, porque as famílias serão excluídas da cobertura familiar do seguro-saúde. Crianças estão sendo retiradas da cobertura familiar do seguro-saúde para aumentar ainda mais as taxas de contribuição. Por outro lado, as empresas devem dar 1.000 euros. Isso é reconhecível. Para os empregados, mesmo que estejamos enfrentando a maior onda de falências da história da Alemanha. E é exatamente nisso que vamos entrar hoje. Porque isso, e aqui eu preciso realmente citar especialistas em economia, é simplesmente inacreditável o que está acontecendo aqui. Porque esse governo briga sem parar. Agora somos nós que temos que pagar a conta. A Associação Alemã dos Servidores Públicos também exige o novo bônus de crise do governo federal. Se o governo federal exige isso das empresas, o Estado, como empregador, deve dar o exemplo. Também deve ficar claro que se trata de um pagamento adicional. 80% de todas as empresas na Alemanha anunciaram que não podem pagar esses 1.000 euros e eles deveriam usar a cabeça lá em Berlim e com muita urgência que quando vierem com medidas de alívio, que tragam alívio de verdade. E não os empregadores que ainda existem aqui, que todos os dias, realmente todos os dias, temem pela sua existência e lutam enquanto este governo não faz nada além de desperdiçar dinheiro de forma exagerada em projetos climáticos e no exterior. E agora ainda veio a informação de Bruxelas dizendo que precisamos economizar energia, porque a energia está acabando. Temos gasolina suficiente para cerca de 15 dias, liberada no mercado a partir das nossas próprias reservas. Depois disso, teremos que ativar o modo de economia de energia. Isso é muito, muito importante e mesmo assim devemos pagar esses 1.000 euros aos funcionários. Isso causaria o máximo de descontentamento também na economia, se algumas pessoas recebessem e muitas outras não. E por outro lado, dizem que os social-democratas bloquearam o imposto de renda e a reforma da saúde. Só porque todos entenderam que não poderiam continuar assim sem um sinal de unidade, é que no final acabaram se unindo, segundo fontes ligadas aos participantes. Eu também relatei isso bem rápido, já disse logo que tinha informações que não podia repassar, que houve um estresse máximo lá. E essa coalizão já está realmente no limite do que ela pode fazer. E agora ela simplesmente está deixando a economia afundar. E agora até grandes empresas estão confirmando que este governo não é apenas incapaz de agir, mas que está prejudicando ao máximo a economia com o mínimo de esforço. E as pesquisas mais recentes, bem, elas simplesmente confirmam exatamente o problema que temos aqui na Alemanha. E Carsten Maschmeyer se posicionou de forma muito concreta sobre isso. Ao mesmo tempo, eu acho simplesmente uma ousadia quando o Ministério das Finanças escreve "nós aliviamos" e então deixa esse alívio para os empregadores. Então, e as associações de profissionais de ofício aqui na Alemanha falam uma linguagem completamente diferente, porque naturalmente são muito menores e têm muito menos poder de compra. Mas elas sempre refletem mais ou menos o que realmente está repercutindo entre as pessoas comuns aqui na Alemanha, sim. Eu realmente tenho que dizer assim.
E quando o trabalhador de ofício não vai mais às prostitutas, esse sistema entra em declínio. Quem foi mesmo que disse isso? Não estou lembrando agora do título, do nome. Hoje, um dono de empresa me ligou, tem 25 funcionários e disse: estou lutando com aumentos de preços da indústria, com dificuldades de entrega, com aumentos de preços que mal consigo compensar. E agora tenho que pagar 1.000 euros para cada funcionário para combater a inflação, para que eles possam, ao menos, continuar indo trabalhar. O trabalhador já não tem dinheiro suficiente. O empregador desculpe e o empregado, claro, agora teme se ainda tem uma família em casa que vai ter que fazer alguma coisa. Também aqui posso dizer isso desde já e realmente me baseio em especialistas de ponta, entre eles Markus Krall. Também aqui, os desempregados aqui na Alemanha, até mesmo os desempregados alemães, vão aumentar drasticamente por causa dessa interferência dessa lei. Porque para ainda menos famílias vai ser vantajoso sair para trabalhar. Aqueles que têm casa própria, a situação é um pouco diferente, mas muitos que moram de aluguel vão se perguntar agora no começo do ano: por que eu ainda estou trabalhando? Se eu posso receber muito mais assistência social. Deveria dar cerca de 1.000 euros para cada um dos 25 funcionários, totalizando 25.000 euros, mas não sei de onde tirar esse dinheiro. Então, o que vocês acham que acontece quando, digamos, Harry e Uwe estão sentados na mesa do bar do clube de futebol e um diz: poxa, recebi meu pagamento de 1.000 euros. Foi super rápido. Isso realmente precisa ser pago até o final do ano, ou seja, tem que estar quitado. E o Uwe está lá e diz: eu não recebi nada, mas tenho que dizer, os remédios para o meu filho ficaram o dobro do preço, agora tenho que pagar 15 euros por caixa. Mas Brasilião, não sei por bolso, Jim. Pago 15 euros sempre que retiro o medicamento e agora minha esposa também perdeu o seguro de saúde familiar. De verdade, a gente já nem sabe mais como vai conseguir se virar. Isso é uma imagem de unidade aqui na Alemanha, mas também é uma imagem que tem um potencial máximo de conflito. Eu tenho que dizer assim mesmo, isso pode realmente colocar esse sistema aqui ainda mais em apuros, porque cada vez menos pessoas, na verdade, têm vontade de continuar com isso. E o que acontece? Para onde as pessoas vão, em quem elas vão votar quando perceberem que esse governo é incapaz? E agora, ouçam a declaração da Welt e deixem isso assentar por um instante. E aí tem essa senhora, e desta vez ela realmente acerta em cheio. Declarações assim da Welt, olha, você tem que conseguir digerir isso primeiro. Porque tudo o que eu ouvia antes era, sim, direita, extrema direita, muito perigoso, péssimo para essa economia. De repente, dizem que essa mulher acertou em cheio. E se até mesmo o jornal Welt está falando disso, então vocês deveriam prestar muita atenção no que exatamente ela disse. Um prêmio de alívio isento de impostos e taxas, que é empurrado exclusivamente para o setor privado. O número de falências de empresas atingiu, no primeiro trimestre de 2026, o nível mais alto em mais de 20 anos. Esses números são expressivos e ainda querem impor esses custos. Sinceramente, é impossível comentar. Na verdade, eu tenho sim algo a dizer sobre isso. Agora, estamos olhando para a Austrália, não mais para a Europa, mas para a Austrália. Agora as pessoas lá também estão indo às ruas e se juntam àqueles, vou listar rapidamente de novo: irlandeses, escoceses, franceses, poloneses. Aliás, a Polônia fez algo realmente impressionante, vou mostrar para vocês agora, mas vou ter que colocar só um emoji por cima. Logo depois, o YouTube proíbe isso nas diretrizes do YouTube. Era uma bandeira de Israel com um símbolo solar chinês, que na época também era usado pelos nacionalsocialistas em sua bandeira. E também expressaram novamente o descontentamento de que a economia na Polônia está indo por água abaixo. Voltamos diretamente para a Alemanha com o próximo clipe. O serviço público já se manifestou. Servidores públicos podem receber esse pequeno bónus do Estado, que também pagamos, ou talvez o próprio serviço público faça isso. Sim, e para isso há dinheiro novamente. Se você é funcionário público na Alemanha, tem muita sorte, embora nem todos recebam bem, pois algumas faixas salariais são muito mal remuneradas. Mas os políticos,
esses vão receber seu dinheiro de novo, enquanto todos os alemães ficam para trás. E se eu puder lembrar rapidamente das novas pesquisas eleitorais, agora a AfD está 2% à frente de todos os outros partidos e a CDU está agora em forte queda. E eu acho que ela merece isso também. Escreva sua opinião aí embaixo. Será que esse é o sinal que precisamos aqui? Porque em algum momento as comportas também vão se abrir. Assim como ontem houve mais uma audiência justamente contra o Corrective. E agora, da Conferência Vance 2.0, seja lá o que eles inventaram, não sobrou mais nada de lá. E agora é isso. Tenho que dizer sinceramente que até mesmo os tribunais só riram quando ontem disseram: sim, mas eles queriam deportar aposentados alemães da Alemanha desse encontro secreto. Ontem o juiz realmente disse: agora já é demais. E é exatamente esse jogo que esse governo federal também faz. Eles foram longe demais. O próprio povo agora está se levantando.